Oi, gente, olá pra todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário vocês vão estar assistindo essa aula. Aqui é a professora Maria Clara de Lima e hoje a gente vai estar dando a aula aqui de Química sobre reações orgânicas 2. Nesse tema a gente já entra em reações de eliminação, que são o oposto, né, das reações de adição, porque no caso aqui, a partir de um reagente, a gente vai obter 2 ou mais produtos nessa reação. As reações de eliminação mais importantes vão ser aquelas em que átomos ou grupos de átomos são eliminados de carbonos vizinhos. Então, você vai ter aqui a beta-eliminação, levando à formação de uma insaturação. Então, no caso, você vai ter a expulsão de certos átomos aí da sua molécula e você vai ter a formação de uma insaturação no lugar deles. No caso, uma ligação dupla, uma ligação tripla. Nesse caso aqui, né, da beta-eliminação, ligação dupla, tá? Os dois principais tipos são a eliminação de HX e a desidratação de alcoólica, que a gente vai ver hoje. Claro, porque HX, que coisa esquisita. Porque aqui nesse caso a eliminação vai ser de hidrogênio e de um átomo diferente de hidrogênio e carbono. Por isso que tá X aqui, porque pode ser cloro, pode ser bromo, como nos exemplos que a gente vai ver mais pra frente, tá? Então, a eliminação de HX, ela vem do tratamento de um haleto de alquila com base forte, podendo ser hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio em meio alcoólico. E leva, nesse caso aqui, a eliminação de HX e a formação de um alceno. Então, a gente tem aqui um exemplo, com 2-bromo-propano em meio alcoólico, né? Aqui, ó, vocês estão vendo aqui na setinha o nome é etanol, quer dizer que está em meio alcoólico. E reagindo com hidróxido de sódio, formando propeno. O que é que aconteceu aqui, Clara? Nesse caso aqui, ó, a gente tem a eliminação do bromo aqui dessa molécula e a eliminação de um hidrogênio aqui desse CH3 da pontinha. Então, ele perde esse e esse aqui perde um hidrogênio, então ele vai formar aqui uma ligação dupla para poder completar as 4 ligações que o carbono consegue fazer. Então, aqui a gente vai ter o propeno mais brometo de sódio mais água, tá? Nesse caso aqui, a gente também aplica uma regrinha chamada regrinha de Zaitsev, que quer dizer que ela diz o seguinte: nas reações de eliminação, o alceno que se forma de preferência é aquele que tiver maior número de grupos alquila ligados aos átomos de carbono da ligação dupla, tá? Então, vai ser aquele que tiver uma maior estabilidade, né? Basicamente, aqui traduzindo essa informação. Então, a probabilidade de grupos que podem se formar numa eliminação HX, por ordem de prioridade, são esses aqui, tá, gente? Por causa dessa regrinha de Zaitsev, sendo o primeiro deles o mais estável, esse aqui é o mais estável, e o último, esse aqui, o menos estável, então o menos provável de ser formado. Nesse caso, como eu falei, tá vendo? Ou seja, nas reações de eliminação, o alceno que se forma mais rapidamente é o mais estável. E, portanto, é o que vai se formar mesmo nessa reação. A gente tem um exemplo aqui, ó, do 2-bromo-butano e dele sofrendo essa reação de eliminação. E aí você tem a possibilidade de se formar o but-1-eno e o but-2-eno. Só que nesse caso aqui, pela regrinha de Zaitsev, a gente vai ter que quem se forma é o but-2-eno, tá? Vocês podem ver, ó, ele vai perder aqui esse bromo e vai perder esse hidrogênio aqui do último... Ele vai perder esse hidrogênio aqui, ó, desse carbono do lado, em vez de perder aqui o do último. Por quê? Porque aqui você vai ter 2 grupos alquila de cada lado e nesse caso aqui você só teria um grupo alquila de um lado e 3 do outro. Então, nesse caso aqui, a opção mais correta vai ser o but-2-eno. No caso, a mais correta não, a correta, tá? E aqui também tem uma regrinha, caso vocês queiram anotar, tá certo? De tendência da eliminação, no caso. A eliminação aumenta nesse sentido aqui para esses casos, então você vai ter aqui o RX, né, para poder ser eliminado no carbono primário, secundário, terciário, e a substituição vai aumentar também nesse sentido aqui do terceiro para o primeiro, tá? Então são inversos aí a ordem de eliminação e de substituição. A desidratação intramolecular, ela vai ser dada em álcools, tá? Só quero falar álcools, em álcools. Então, a desidratação de álcools pode ser realizada por catálise ácida e aquecimento. Normalmente vai ser usado o ácido sulfúrico como catalisador da reação. E essa aqui, tá, gente, é uma forma de se obter alcenos a partir de álcools. Então, você tem aqui um exemplo da desidratação intramolecular do etanol. Você tem aqui a molécula de etanol, ó, em meio ácido a uma temperatura elevada.
sofrendo essa desidratação e se transformando em etileno. Então a gente vê aqui, ó, que essa hidroxila ela sai, ela forma uma molécula de água junto com essa molécula de hidrogênio aqui do meio ácido, e no lugar dessa molécula que sair, dessa ligação com o OH que saiu, você tem a formação de uma saturação de uma ligação dupla na molécula, tá? A regra de Zaitsev também se aplica aqui nesse caso da desidratação, então ele vai estar dando preferência aí a maior quantidade de grupos alquilas de cada lado, tá? Da molécula. E a facilidade de desidratação intramolecular, ela vai seguir a seguinte ordem. O álcool terciário, ele tem uma maior facilidade em comparação ao álcool secundário, que vai ter uma maior facilidade em comparação ao álcool primário. Então, lembrando disso aqui, você não passa sufoco, tá? É um exercício pra gente não esquecer, pra gente poder gravar bem as informações. Então, qual é o produto obtido pela seguinte reação? Aqui a gente tem claramente uma reação de eliminação de HX. Por que claramente? Clara. Por causa disso aqui, ó. Você tem uma base forte e um meio alcoólico. Então, você já sabe que é uma reação de eliminação de HX. Então, aqui, ó, a gente procura o átomo que tem diferente, né, de carbono e hidrogênio. A gente já achou aqui que é o cloro. Então, esse cloro aqui, ele vai sair dessa molécula. Ó, e lembra da regra da alquila? De Zaitsev, da quantidade de alquilas. Então, nesse caso aqui, não vai ser esse hidrogênio que vai sair, tá? Vai ser esse aqui que vai sair. Então, você vai ter uma ligação dupla bem aqui nesse segundo carbono, né? Contando a cadeia a partir daqui. A gente sabe que as insaturações, elas têm aí uma prioridade na hora de contar. Então, nesse caso aqui, ó, a gente vai ter o 2-penteno, pente 2-eno, seja lá como você queira escrever. Nesse caso aqui, eu escreveria pente 2-eno, porém ele está colocando como 2-penteno também, tá ok? Então, a resposta certa é a letra C, que eu acabei dando spoiler aqui, não tinha visto para vocês. Então, ó, para quem quiser copiar, eu coloquei uma resoluçãozinha básica, tá? Foi tudo que eu falei, só que resumido. Então, se você quiser copiar aí no seu caderno, meu amor, dá uma pausa e copia, tá? Essa questão que eu coloquei aqui é a 11 da listinha que tá na ficha de vocês. Então, também se não quiser copiar e quiser ir direto tentar fazer ela depois, super válido também. Ó, reações de oxirredução. São as nossas segundas reações, o nosso segundo tipo de reação que a gente vai estudar hoje, tá? Essas reações, elas envolvem variação no NOx em um ou mais átomos dos reagentes. Por conta, essa aqui, tá, gente, é a carinha da reação de oxirredução. Se você vê isso aqui acontecendo, pode ter certeza que você está diante de uma reação de oxirredução. Assume-se que determinados grupos funcionais possuem níveis de oxidação maiores do que outros, definindo a oxidação quando um grupo de determinado nível de oxidação é transformado em outro com nível de oxidação maior. E redução é o processo inverso. Então, aqui um exemplo, você tem esses compostos. Se esse composto se transforma nesse, você vai estar tendo uma oxidação. Aqui ele pode estar se transformando também em qualquer outro desses, tá? O CH4 pode estar virando CO2 também, enfim, a gente só tem aqui esse nível de oxidação, tá? Aqui do menor para o maior. Então, se você tem algum desses aqui se transformando no seguinte, não necessariamente no próximo, pode ser o lá do final da fila, você vai ter uma oxidação e uma redução quando o inverso acontecer, quando a transformação for dessa ponta para essa aqui, tá bom? Então, aqui a gente tem o sentido da oxidação e o sentido da redução. E aqui o NOx, tá? O número do NOx do carbono. Nesse caso aqui, ó, ele é menos 4 e aqui, por exemplo, ele vai para mais 4. Então, se você tem esse aumento do NOx, você tem oxidação. Se você tem essa diminuição do NOx, ó, de mais 4, estou indo para mais 2, eu estou indo de mais 4 para menos 2, você está tendo uma redução. É bem lógico, né? De vocês gravarem isso. Então, se atentem aí nessa figurinha que vai ajudar bastante vocês. E, continuando, ele fala o seguinte, ó. Uma forma simples de reconhecer se um composto orgânico sofreu oxidação ou redução é, primeiro, levar em conta o número de ligações que o carbono está fazendo com o oxigênio. Por quê, gente? Porque a partir dessa quantidade de ligações você consegue verificar o número de NOx do carbono. Observar o aumento ou diminuição de hidrogênios na molécula. Também vai te dar esse toque aí desse NOx, que é importantíssimo saber na hora de identificar uma reação de oxirredução. Nesse caso aqui, utilizaremos a classificação oxirredução apenas em reações que não for fácil classificá-las em uma reação de substituição, adição ou de eliminação. E toda reação de combustão completa é uma reação de oxidação.
O que é uma reação de oxidação completa, de combustão completa, desculpa? É uma reação em que você tiver toda a sua molécula orgânica, né, o seu composto orgânico lá, sendo convertido em CO2 e água, meu bem. Então, ó, a gente vai passar aqui o seguinte, para vocês verem exemplos. Então, antes dos exemplos, vale dizer que sempre que existir ligações de carbono com hidrogênio ou carbono com carbono, o composto orgânico ele vai poder reagir com oxigênio. Ponto final. Teve esses dois tipos de ligação, pode reagir com oxigênio, então pode estar sofrendo aí uma reação de combustão, uma reação de oxirredução. Na oxidação completa de compostos orgânicos formados por carbono, hidrogênio ou oxigênio, ou no caso, né, os produtos são invariavelmente CO2 e água. Então quer dizer que na oxidação completa de compostos orgânicos, você vai ter esses dois compostos aqui, ó, sendo formados, não interessa o que. Na oxidação completa, tá, gente? Completa de compostos orgânicos. Se for incompleta, aí a história é outra. Então, a gente tem aqui a combustão completa do metano, ó, CH4 reagindo com duas moléculas de oxigênio, de gás oxigênio, formando gás, dióxido de carbono, mais água. Então, aqui, ó, a gente tá vendo que o CH4 se converteu em CO2. Então, ele tinha o NOx aqui, ó, mais 4, foi para o NOx menos 4. Então, tá acontecendo uma reação aqui de oxirredução, nesse caso, mais precisamente de combustão, porque você tá tendo que todo o carbono que tinha aqui na sua molécula orgânica está sendo convertido em CO2 mais água. A mesma coisa aqui para o exemplo do isoctano. Ele está reagindo completamente com oxigênio, formando CO2 mais água. No caso de reações incompletas de combustão, essas reações vão ser aquela em que o oxigênio ele é o reagente limitante. Então, você não tem oxigênio suficiente para reagir com a sua molécula. E aí, o que é que vai acontecer? Em vez de você ter CO2 nos seus produtos, você vai ter a formação de monóxido de carbono ou de fuligem, né? Que a gente chama de carbono preto, carbono negro, enfim. Nesse caso aqui. Mas e esse caso aqui, esses dois, tá, gente? Você tá tendo uma reação de combustão, porém incompleta. Então, a gente também tem um exercício aqui para ajudar vocês a fixarem melhor o conteúdo. Esse aqui é da Mackenzie, ele fala o seguinte: da equação não balanceada a seguir, conclui-se que. Então, você tem aqui um composto orgânico, tá? O C8H18, mais uma molécula de gás oxigênio, sendo aquecido, né? Esse símbolozinho, esse triângulo aqui, isso aqui indica aquecimento. Então, você já vê de cara aqui que tá rolando uma possível combustão. Aí você olha o que? Para os seus produtos e você vê gás, dióxido de carbono mais água. Então aqui você tem certeza que é uma reação de combustão. Então a resposta não precisa nem ler direito aqui para identificar que representa uma reação de combustão. Nesse caso aqui, desculpa, gente, é a nossa letra A resposta, tá, gente? Então aqui a letra B tá errada, a letra C, a letra D, a letra E. O produto gasoso é uma substância pura simples, falso, porque a gente tá vendo aí que é uma molécula composta de dois elementos, oxigênio e carbono, então não é uma substância pura simples. Representa uma reação de eliminação, falso, representa uma eliminação de oxirredução, né, de combustão nesse caso, como falou a nossa letra A. E na reação de 1 mol de C8H18 obtém-se 8 mols de H2O, também tá errado, tá? Quem quiser ir pro papel e verificar, pode fazer. Eu não vou fazer aqui pra gente não perder tempo. E representa uma reação de substituição, falso de novo, uma reação de combustão, de oxirredução. Então, a resposta, letra A. Oxidação de álcools. Eu tô falando essa palavra errada direto, né? Meu Deus, deve estar dando uma agonia terrível em vocês. Então, ó, há uma série enorme de oxidantes que podem ser utilizados na oxidação dos compostos orgânicos, tá? Os dois reagentes mais utilizados são o permanganato de potássio e o dicromato de potássio, que por terem metais com alto NOx, nesse caso aqui, ó, o manganês e o cromo, mais 7 e menos 6, no caso NOx deles respectivamente, tendem a sofrer redução oxidando o reagente orgânico. Frequentemente, representa-se a ação de um agente oxidante apenas por esse Ozinho entre colchetes, tá? Então, se você se deparar com uma reação em que você vê isso você tem lá um composto orgânico mais um Ozinho entre colchetes, não se desespere, não pense que isso aqui é um oxigênio, isso aqui só tá dizendo pra você que é a ação de um agente oxidante, ok? Então, ó,
A oxidação de um álcool implica na remoção de um ou mais hidrogênios do carbono que está ligado ao grupo OH. E nesse caso, o carbono aqui está ligado ao grupo OH, a gente chama de carbono carbinólico. É um nome esquisitinho, um nome feio, pode dar risada, eu sei, é estranho. Mas é o nome que a orgânica escolheu, né, gente? Fazer o quê? Lavo minhas mãos aqui. Um álcool primário, tá? Ele vai conter 2 hidrogênios carbinólicos, podendo perder 1 ou 2, formando respectivamente aldeído e ácido carboxílico. Então, se ele perde um hidrogênio carbinólico, que é um hidrogênio ligado a esse carbono carbinólico, ele vai estar gerando aí para você um aldeído. E se ele perder 2, ele vai estar gerando para você o ácido carboxílico, que no caso um é oxidação parcial, né, o primeiro caso, e no caso do ácido carboxílico, oxidação total. Então, a gente tem aqui uma oxidação parcial, tá, de uma molécula orgânica. Então, ó, mais o Ozinho entre colchetes, porque aqui é o agente oxidante no caso. E você vai ter aqui a formação de um aldeído, né, a oxidação parcial. Ele tá perdendo aqui, ó, um hidrogênio do carbono carbinólico. E nesse caso aqui, perdendo os 2, ele vai estar formando um ácido carboxílico, ó, dupla O com a ligação do OH. Então, gente, um álcool secundário, ele pode perder o único hidrogênio carbinólico que possui e formar uma acetona. Então, ele é diferente do álcool primário, tá? No secundário, ele vai estar ali perdendo o único tadinho que ele tem e vai estar formando uma acetona. Então, ele vai estar aqui, ó, perdendo esse oxigênio carbinólico, esse hidrogênio, desculpa, carbinólico, formando uma dupla com oxigênio mais água. Então, a gente percebe que diferente, né, desse caso aqui, ó, ele perdeu os 2, tá vendo? Quer dizer, ele perdeu 1. E aqui nesse caso ele perde os 2. Ele perde 1, ó, porque ele fica com o aldeído, ele se forma, né? Ele forma o aldeído e no segundo ele forma o ácido carboxílico. Só voltando, gente, para certificar que vocês entenderam direitinho. E aqui tem outro exemplo, né, que é da oxidação de um álcool secundário, que é a oxidação do ciclohexanol. É um composto cíclico, também pode acontecer, tá, gente? Então, ele perde aí, ó, o único hidrogênio que ele tem aqui, o único hidrogênio carbinólico, ele forma aqui a ciclohexanona. Então, ó, um álcool terciário, diferente do primário e do secundário, ele não contém hidrogênio carbinólico e, portanto, ele não é oxidado pelos reagentes comumente utilizados na oxidação dos álcools primários e secundários. Então, aqui, ó, simplesmente não há reação. Essa informação é bem importante, tá, gente? Porque ela pode estar caindo aí pra vocês num verdadeiro ou falso. Alguém tá dizendo assim, um álcool terciário foi oxidado e blá, blá, blá. Você não precisa nem ler o resto, porque se tá dizendo que um álcool terciário foi oxidado é porque é fake news, tá? É falso. E aí a senhora vira a cara e passa direto, meu amor. Bate o cabelo. Então, ó, mais um exercício pra gente sair bem craque aqui, bem fera. E esse aqui é da PUC de Minas Gerais. Ele fala o seguinte: a transformação química do etanol do vinho sob a ação de bactérias para produzir o ácido acético é uma... Opa, então você tá tendo o quê? Um álcool, um etanol, que é um álcool, se transformando em um ácido, né? A gente tem aqui o ácido acético, a gente sabe que é um ácido carboxílico. Então, a gente sabe que nesse caso aqui vai ser uma oxidação. Não vai ser uma redução, né? Não vai ser uma fermentação e não vai ser uma desidrogenação, tá? Claro, poderia ser uma redução, aqui nesse caso não, tá, gente? Porque a gente tá tendo um aumento do NOx e não a redução do NOx. Se a gente tem um aumento do NOx, do número de NOx, então é uma oxidação, tá? Então a resposta aqui pra gente, é a letra A. Resposta a letra A. Tá bem repetitivo, né, gente? Já foi uns 2 aí com letra A pra gente. Mas é isso. Opa, eu tô voltando tudo aqui, né? O que é que está acontecendo, meu amor? Poxa, eu tô voltando. O que é que eu tô fazendo? Gente, desculpa aqui a confusão. Então, letra A aí, nosso último exercício. Então, a oxidação de ligações π entre carbonos. Então, compostos contendo ligação π
tá? Que a gente representa aí sim pelo símbolozinho π mesmo, a letra grega π, entre carbonos podem sofrer reação de oxidação de 3 formas diferentes. Então você pode estar tendo aí 3 tipos de reação que vão estar oxidando essa ligação dupla ou tripla, né? Essa ligação π aí que pode existir nessas insaturações. Então pode ser a oxidação branda, a oxidação enérgica e a ozonólise. Então a ligação π, nesse caso, o que ela vai estar fazendo? Ela vai estar atraindo o agente oxidante que vai quebrar essa ligação π e vai inserir no lugar dessa insaturação o oxigênio. Então ela é bem carimbada, tá? A gente vai ver aqui os casos em que acontece a oxidação de ligações π, ela tem uma carinha bem carimbadinha. Então, ó, a oxidação branda e a oxidação enérgica, isso aqui são coisas que vocês precisam saber, tá, gente? São realizadas pelos mesmos agentes oxidantes das reações de oxidação dos álcools. Então, no caso, você pode estar tendo aí o permanganato, você pode estar tendo aí o dicromato, beleza? Dessa forma, as funções álcool e aldeído não podem estar presentes na molécula, tá? Porque se estiverem presentes na molécula, não vai acontecer uma oxidação de ligação π, vai estar acontecendo uma oxidação de álcool, ou então uma oxidação completa, no caso, né, de aldeído para ácido carboxílico. Outras funções como cetona, ácido carboxílico, éter e ésteres são resistentes a essa oxidação. Então, amor, ela quer ali essa oxidação, ela quer a ligaçãozinha π dela, tá? É o pazinho de meia dela, é a ligação π. Então, vocês se liguem que ela vai direto na insaturação. A ozonólise já vai ser um processo seletivo que vai tender a atingir apenas as ligações π. Quase todas as funções podem estar presentes na molécula sem alterar o resultado da reação. No caso da ozonólise, tá? Prestem atenção aqui que eu dei até uma separadinha aqui por tópicos, né? Botei até um negocinho diferente, um chururu diferente aqui. Porque esse aqui é o caso da ozonólise, tá? Na ozonólise você vai poder ter realmente ali um bocadinho de grupo presente, que a danada vai na ligação π. Já no caso da branda e da enérgica, não pode haver esses grupos, tá? O grupo álcool nem o aldeído, e as outras funções, elas são resistentes a esse tipo de oxidação. Então, ó, passando adiante, a gente vai ter aí a oxidação branda ou hidroxilação, como ela é chamada aí em algumas literaturas, tá? Ela é geralmente realizada com permanganato de potássio, KMnO4, esse 4 era para estar menorzinho, mas enfim, vocês entendem, né, gente? Em condições levemente básicas ou neutras e com baixas temperaturas. Então, viu lá uma quebra de ligação dupla no meio básico ou neutro e com baixa temperatura, você já fica ligado porque pode ser uma oxidação branda. E apenas a ligação π é quebrada, tá? E 2 hidroxilas vão ser adicionadas ao composto. Então, ela vai ser quebrada, essa insaturação aqui, e no lugar dessa insaturação, para cada carbono vai ser inserido uma hidroxila, tá? O produto final vai ser um diol vicinal. A gente chama esse produto final aqui de diol vicinal. É um nome estranho? É o mesmo caso ali do carbono carbinólico, né? É um nome esquisito, mas a orgânica, ela gosta de ser diferente. A bichinha, ela gosta, deixa ela. Então, aqui, ó, você tem um exemplo, né, de um composto aqui, onde você vai ter esse rompimento na ligação dupla e essa inserção dessas hidroxilas. No caso aqui do ciclo penteno, você também vai ter, ó, a quebra dessa ligação dupla e a inserção de um hidroxila para cada carbono aí, para estar substituindo essa ligação, essa insaturação, essa ligação que tinha com a insaturação. Então, você vai estar formando, nesse caso aqui, ó, o 5-pentano 2-diol, tá? Você indica que é no carbono 1 e no carbono 2, e esse diol, tá? Porque são 2 no caso. Enfim, oxidação branda do 5-pentano, tá aí como exemplo para vocês. A oxidação enérgica, tá? Ela também vai utilizar o permanganato ou dicromato em meio ácido, nesse caso, tá? Não vai ser mais o meio básico ou neutro. E geralmente é usado o ácido sulfúrico. Claro, porque sempre o ácido sulfúrico, porque ele é um ácido forte, tá, gente? Ele é um ácido forte e ele é bastante utilizado por isso também, né? Ou em meio básico, a quente. Então, pode ser aí em meio ácido ou em meio básico, a quente. Então, não vai ser em temperaturas frias. Esse caso aqui muda, no caso aqui o que muda é a temperatura, né? Que no caso da oxidação branda era em baixas temperaturas, ó.
baixas temperaturas e, nesse caso aqui, vai ser em temperaturas altas, né? Temperaturas quentes. A reação é mais enérgica, tá? Como o nome já fala, de forma que a cisão, ela vai ocorrer nas duas ligações. Ela vai acontecer na ligação π e na sigma, meu amor. Que essa daqui é aquela que não poupa ninguém, entendeu? Bobeou é vapo. É π sigma, ela não quer saber, amor. Aqui a bicha não tem piedade, não. A cisão da ligação dupla, ela vai poder gerar dois compostos diferentes. Ou então, no caso de compostos cíclicos, ela vai poder estar formando aí um composto com duas funções oxigenadas nas pontas. E aí pode ser cetona ou ácido carboxílicos. Pode ser duas funções cetonas, ou uma função cetona e um ácido carboxílico, ou duas funções de ácido carboxílico, vai depender. E se a ligação dupla for terminal, ou seja, se ela acontecer lá no carboninho da ponta, no carbono 1, né, se a ligação dupla estiver no carbono 1, um dos produtos vai ser CO2, porque esse carbono da ponta, ele se sai, amiga. Ele sai, entendeu? O bichinho é excluído, e ele vai formar aí o CO2 reagindo com o oxigênio da molécula, ou, né, do permanganato, ou do dicromato. E aí a gente tem um exemplo para vocês, que é a oxidação enérgica de ligação dupla. A oxidação enérgica, a oxidação enérgica de ligação dupla. Então, ele vai estar rompendo aqui, ó, e vai estar formando diferente da branda, tá vendo? A branda você tinha lá um diol, aqui você vai estar formando ou uma acetona, tá vendo? Ó, ou um ácido carboxílico a partir dessa cisão. O que vai depender, Clara, é as condições que você está usando aqui nessa oxidação. Você tem que se atentar às condições. Beleza, meu bem? Seguindo aqui, outros exemplos que a gente tem na oxidação enérgica. Ô, meu bem. Então, ó, você vai ter aqui oxidação de dupla tetra substituída. Então, você tem aqui, né, o composto, ó, em meio ácido com o permanganato. Nesse caso aqui, você vai estar formando, ó, a propanona e a butanona. Então, você está formando duas cetonas, ó, você partiu o bagulho aqui, e daqui você acrescentou 2 oxigênios em cada ponta. Nesse caso aqui, ó, do 3-metil pente 2-eno, você vai estar também fazendo essa oxidação enérgica, e você vai estar tendo o ácido acético sendo formado mais a butanona. Então, você pode estar vendo, como eu falei a vocês, está formando um ácido e uma acetona, 2 ácidos, 2 cetonas, vai depender aí do seu processo, tá bem? Então, aqui também ele vem aqui, plá, quebra essa ligação π e essa ligação sigma, ele quebra as duas, meu bem, e dá pra gente aqui 2 compostos, né? Um ácido acético e outro aqui que vai ser uma cetona. Seguindo em frente, a gente vai ter ainda algumas considerações, tá? A oxidação enérgica de ligações triplas, ela pode acontecer e ela leva sempre à formação de ácidos carboxílicos. Então, nesse caso aqui, amiga, acabou a boquinha da cetona, a bichinha rala peito, ela rapa fora, porque aqui agora é só ácido carboxílico. Caso a ligação tripla seja terminal, ou seja, aconteça no primeiro carbono, no carbono da pontinha, você vai ter também a formação de CO2, certo? Então, o primeiro exemplo aqui, o primeiro quadrinho, a gente vai estar tendo a oxidação enérgica de ligação tripla, genérica, tá? Só pra gente observar. Então, a gente vê aí que ela quebra essa ligação tripla, fica um carbono para cada lado, e em cada carbono aqui ele coloca uma carboxila, né? Ele vai estar gerando aí uma carboxila para estar formando o ácido carboxílico. A mesma coisa aqui no exemplo de baixo, só que agora com buto 2-ino. Você vai ter essa cisão completa aqui dessa ligação tripla, dando gerando pra gente aqui o ácido acético, ok? Então, a gente vai de cara agora já para a ozonólise. A clivagem oxidativa com ozônio, a molécula O3, esse 3 também devia estar minúsculo. Senhor, o minúsculo é ótimo, menor, meu senhor. Então, continuando, a clivagem oxidativa com ozônio O3 é um processo seletivo que tende a atingir apenas insaturações entre carbonos. Então, ligações duplas ou triplas também, tá? Só que nesse caso aqui, a gente lembra que ela só vai pegar o quê? Só vai estar atingindo ali a ligação π. Ela não vai ser que nem essa enérgica que vai atacar as ligações π e sigma. Ela só vai
na PI, tá bom? A primeira etapa, nesse caso aqui, né, ela vai acontecer em 2 etapas. A primeira delas é a formação do ozonídeo, que é uma substância instável, explosiva, mas ela não é isolada, tá? E a segunda etapa é a reação do ozonídeo com zinco, formando 2 compostos carbonílicos. Então, mais uma vez, a gente vai ter aí um reagente dando, um composto orgânico dando, resultando em outros 2 compostos orgânicos. Então, aqui você tem a primeira etapa, ó, nessa primeira linha aqui, você tem essa ligação π sendo rompida e esses 2 carbonos se juntando com as 3 moléculas, com os 3 átomos de oxigênio, né, que formam o ozônio. E aí, tá, gente, desse composto insaturado que se transforma no ozonídeo, você tem a segunda etapa, que é esse ozonídeo reagindo com zinco e dando aqui, ó, pra gente 2 compostos carbonílicos, tá? Então, você vai ter a sua primeira etapa, seu composto orgânico reagindo com o ozônio, formando ozonídeo, e do ozonídeo dando aí origem a outros 2 compostos carbonílicos, tá? Então, aqui é um exemplo genérico, não se aperrenhe, a gente vai ver exemplos mais específicos aqui pra frente. Então, ó, a ozonólise, você vai ter você vai quebrar a ligação dupla, tá? E vai inserir apenas um oxigênio em cada carbono das ligações duplas, da ligações duplas que você quebrou, independentemente de existir ou não hidrogênio nesse carbono, tá? Se existe ou não, isso aí é um problema dele. Não existindo, o bichinho vai ter a ligação lá garantida com oxigênio. Então aqui a gente tem, ó, tá vendo esse carbono aqui, ele não tem ligação com hidrogênio, ele só tem ligação com outros carbonos. Porém, meu amor, isso aqui pouco importa, a ozonólise, ela vai rolar igual. E aí você vê que acontece essa quebra da ligação π, vai ter a formação do ozonídeo, né? Porque aqui ele, tipo, meio que burla essa etapa, ele não mostra essa etapa, fica subentendido. E aí você vai estar, ó, tendo o etanol e a butanona, certo? Então, você vai ter aqui um aldeído e uma acetona. E nesse caso aqui, você vai ter o que muda aqui é um composto cíclico, tá? E aí você vai ter um metilciclohexano reagindo aí também no ozonólise e formando o 6-oxoheptanal. Então, nesse caso, o que a gente tá vendo? Que a cadeia, ela se abriu, tá, gente? Tá vendo, ó? Porque nesse caso aqui você formou 2 compostos e no caso aqui, ó, do composto cíclico, ele formou um composto acíclico, ele forma um composto aberto, tá bom? Opa, dei zoom sem querer. Então, ó, a gente vai agora para outro tipo de oxidação, que é a oxidação de alquibenzenos. O anel benzênico, ele resiste bem à ação de agentes oxidantes. Então, caso um sistema aromático com cadeia lateral, ou seja, tem lá um sistema aromático com a cadeinha lateral, seja colocado na presença de permanganato em meio ácido e em aquecimento, pode ocorrer a oxidação dessa cadeia lateral sem afetar o sistema aromático. Então, o sistema aromático, meu amor, ele é intocável, entendeu? Untouchable, nada atinge ele, o bichão é casca grossa, meu amor. E aí, o produto dessa reação vai ser sempre o ácido benzoico, independentemente do tamanho da cadeia lateral. Então, a cadeia lateral, ela vai ser atingida aí, meu amor, por essa oxidação e vai estar dando origem ao ácido benzoico. Ó, então aqui meio que vai ficar por cima, tá, gente, do que eu... Oh, Jesus, ajuda aqui, obrigada, ajuda, Luciano. Então, ó, a gente tem aqui um indano, tá, nessa oxidação de alquibenzenos. Por quê? Porque aqui a gente tem um anel benzênico e uma cadeia lateral. Nesse caso, a cadeia lateral é cíclica. Então, gente, não me confundam cadeia cíclica com anel benzênico, porque a gente já passou dessa fase. A gente já passou, a gente já evoluiu. Então, a gente sabe que o anel benzênico é esse anel aqui aromático, né? E um composto cíclico, ele não é um anel benzênico, tá, amor? O anel benzênico é um composto cíclico, mas nem todo composto cíclico é um anel benzênico. Então, ó, ele vai estar aqui reagindo, tal, com todas as condições de meio ácido, permanganato e aquecimento. E aqui, ó, ele vai estar formando pra gente um ácido benzoico. Nesse caso aqui, ele forma o ácido itálico e depois ele acaba dando origem ao anidrido, acho que é fitálico, eu não tô conseguindo ler direito o nome, tá, gente? Eu peço perdão. Pode acontecer isso aqui, em alguns casos pode, tá, gente?
porque acaba que você tem aqui essa reação ainda rolando e aí você forma esse anidrido. Mas de qualquer forma, essa oxidação aqui vai resultar no ácido benzoico, tá? Continuando aqui. Outro exemplo, a gente tem a oxidação do tolueno, ó. Isso aqui vai ficar mais claro de entender. Então, você tem aqui o tolueno sofrendo a ação, né, do agente oxidante em meio ácido em aquecimento e formando o ácido benzoico pra gente, tá? Eu acredito que a ordem foi trocada, era pra aparecer esse aqui primeiro pra vocês. Opa, deixa eu voltar. Do que esse aqui, né? Esse aqui era pra aparecer primeiro do que esse. Porque esse aqui é uma exceção à regra, tá, gente? E essa aqui é a regra. Então, vocês guardem aqui essa imagem, que é o que acontece, oh Jesus, na oxidação de alquibenzenos. Então, passando, a gente vai ter a redução de carbonilas e de carboxilas. Uma motinha aqui, né, de praxe. Sempre tem que ter alguma coisinha para atrapalhar, mas não se preocupem. Então, nesse caso, ó, gente, deixa eu só voltar aqui, caso tenham ficado dúvidas. Esse caso aqui é o que acontece sempre, é a regra. E esse caso aqui é o que pode acontecer caso a cadeia lateral que está ligada a esse anel benzênico seja uma cadeia cíclica. Se for uma cadeia cíclica, ela pode estar formando ácido e depois da formação do ácido vir formar um anidrido, tá? Mas se a cadeia lateral for aberta, ela vai estar formando sempre o ácido benzoico no matter what, tá? Não importa o que aconteça. Aqui também, ó, formou o ácido, beleza, formou o ácido. Mas aí, numa segunda etapa, que pode acontecer, ela formou o anidrido, beleza? Sigamos em frente na nossa caminhada aqui. Então, ó, redução de carbonilas e carboxilas. A reação de adição de hidrogênio à carbonila, que vocês estudaram lá com o Pedro, estudada, né, na parte de reação de adição, ela é também uma reação de redução de carbonilas, tá? Pois a redução do nóxido do carbono ligado ao oxigênio. Então, pega aí esse plot twist. A gente tem aqui, ó, tá vendo? Uma reação de adição, onde a gente tá tendo a adição de do hidrogênio aqui, né, do H2, na carbonila. Então, um hidrogênio vem aqui por oxigênio e o outro se liga aqui ao carbono. Beleza. Mas, gente, existe outro método mais eficiente para a redução de carbonila, que vai ser promovido pela reação de compostos carbonílicos com hidreto de lítio e hidreto de alumínio, ou com borohidreto de sódio, tá? Então, são esses dois compostos aqui que aparecem para vocês. Oh, Jesus Cristo. Que são esses dois aqui que aparecem para vocês, tá? Então, essas reações, elas ocorrem em duas etapas também. A primeira é a entrada do hidreto no carbono da carbonila e a segunda é a hidrólise, né? É o hidrogênio que vai estar entrando lá junto com o oxigênio. Então, ó, a gente tá vendo aqui, a primeira etapa, ó, vai acontecer isso aqui. Você vai ter a sua carbonila lá, bonitinha. O hidrogênio, ele vai entrar nessa carbonila e o oxigênio, ele vai sofrer a redução pelo lítio ou pelo alumínio, tá? Que vai estar se ligando a ele. Depois disso, esse lítio ou esse alumínio dá lugar para o hidrogênio. Então, você vai ficar aqui, ó, com o carbono ligado a um hidroxila e a um hidrogênio. Beleza? Então, ó, como é que a gente pode exemplificar aqui também para vocês? Vai ser com a redução do propanal e com a redução da ciclohexanona. Então, vamos lá. Ó, essa reação, ela funciona muito bem, tanto para aldeído como para acetona. Então, você pode estar reduzindo, tá, essa carbonila aí do aldeído ou da acetona. Então, nesse primeiro caso aqui, a gente vai ter um aldeído, a gente vai reduzir, essa carbonila aqui. Então, ó, você vai ter a ligação de um hidrogênio a mais aqui nessa pontinha, então vai ser CH2, e um hidrogênio aqui no oxigênio. Então, você vai ficar com o propanol, né? Você tem o propanal se transformando no álcool propanol. E aqui a gente vai ter a redução da ciclohexanona, que também vai se transformar num álcool, tá, gente? Aqui é como se fosse o caminho contrário da oxidação de um álcool, tá? Então, ó, aqui a gente vai ter a ciclohexanona se transformando no ciclohexanol, tá? Entrou um hidrogênio aqui e entrou um hidrogênio aqui junto com o oxigênio. E aí formou o ciclohexanol. Então, ó, no caso de carboxilas, a redução ela não é tão simples. E a reação pode ser classificada como uma reação de adição de hidrogênio, tá? Então, preste atenção porque
pode ser que apareça aí com o nome, pode ser não vai aparecer com o nome de adição, desculpa, gente. Ela vai ser classificada apenas como redução de carboxila, tá? No caso da redução de carbonila, que foi o que a gente acabou de estudar, pode ser que apareça para você como um nome de adição de hidrogênio, né? Pode ser que alguma literatura coloque. Mas, nesse caso aqui de carboxila, ela não pode ser classificada como uma reação de adição de jeito nenhum, porque não é, né? É uma reação de redução mesmo, né? De oxirredução. Então, apenas o hidreto de lítio e alumínio é capaz de reduzir carboxilas alcoóis de forma eficiente. Então, desculpa, gente. Então, só essas duas bênçãos aqui que vão poder estar fazendo isso por nós. Então, a gente tem aqui, né, um composto genérico em reação de redução de carboxila. E o que acontece aqui nesse caso? Você vai ter que o seu carbono que estava com a dupla O e a ligação com OH, ela vai agora ter uma ligação somente com hidrogênio e com a hidroxila, tá? Então, esse OH fica aqui e essa dupla O, ela sai e ela dá lugar a esses dois hidrogênios que estão aqui agora junto do seu carbono. Um exemplo que ele traz pra gente é da redução do ácido benzoico. Então, ó, você tem aqui uma dupla O sendo substituída, tá vendo? Ó, por duas ligações com hidrogênio, certo? Então, é isso que vai acontecer aqui com a gente, beleza? Passando mais pra frente, a gente tem a redução de compostos nitrogenados, que eu coloquei aqui, tá, gente? Porque realmente cai um pouquinho no vestibular, apesar de não ser um assunto tão corriqueiro, mas ele é extremamente importante para a indústria, porque é através dessas reações, né, de redução de compostos nitrogenados, que a gente tem, por exemplo, a produção de anilina, né, daqueles corantes lá que a gente utiliza bastante. Então, ó, nitrocompostos podem ser obtidos tanto por nitração direta, por adição de nitrogênio direto, como por compostos orgânicos, desculpa, gente. Nitrocompostos podem ser obtidos tanto por nitração direta de compostos orgânicos, então é a adição ali direta de nitrogênio a compostos orgânicos, como por oxidação de grupos aminas. Então você vai ter lá o grupo amina e você vai oxidar aquele grupo. A partir dos nitrocompostos pode-se obter aminas por reação de redução, né? Que foi o que a gente acabou de falar, só que de forma traduzida. Então, ó, você vai ter aqui uma amina, né? Aleatória aqui, genérica, reagindo com 3 moléculas de gás hidrogênio, né, porque está balanceada a reação, e aí você vai ter a formação, ó, de um composto nitrogenado. Você foi lá e mais água, né, no caso. Então, o que é que você fez aqui? Você reduziu esse grupo aqui, NO2, certo? Então, você reduziu aqui o seu NO2 e você gerou aqui uma amina, tá? Tá tudo de forma genérica porque aqui é só pra gente entender mais a reação. Então, ó, como exemplo, a gente tem a redução do nitrobenzeno. Então, você tem aqui, ó, o NO2 sendo reduzido pelo gás hidrogênio, né? Formando aqui o NH2, né? A anilina. Então, esse O2 sai e no lugar desse O2 entra o H2, tá bom? E as nitrilas, elas também podem ser reduzidas, tá, gente? Para aminas, pelo tratamento com hidreto de lítio e alumínio. Então, você vai ter aqui, ó, uma nitrila, né, uma ligação tripla com nitrogênio, de carbono e nitrogênio. E essa ligação sendo quebrada e dando aqui lugar a 2 ligações com hidrogênio no carbono e em vez de você ter apenas o nitrogênio, você ter aqui no lugar dele o NH2. Ok? Então, a gente vai fazer aqui agora alguns exercícios só para vocês poderem fixar melhor o conteúdo, tá? Então, vamos lá. O Ministério da Agricultura estabeleceu um novo padrão de qualidade e identidade da cachaça brasileira, definindo limites para determinadas substâncias formadas na sua fabricação. Algumas dessas substâncias são ésteres, aldeídos e ácidos carboxílicos voláteis, conforme o Caderno Agrícola, de 8 de junho de 2005, do jornal O Estado de São Paulo, no jornal O Estado de São Paulo. Ponto. Nesse processo de fabricação, pode ser ocorrida a formação de, primeiro, ácido carboxílico pela oxidação de aldeído. Ok, a gente sabe que é completamente normal, né? O álcool se oxida em aldeído, que se oxida em ácido carboxílico. Correto. 2.
éster pela reação de álcool com ácido carboxílico. Também tá verdadeira. A gente sabe que essa reação aí é a reação de esterificação, né? A reação de um álcool com ácido. E aldeído pela oxidação do álcool. Ok, tudo pra mim tá correto. Então, nesse caso aqui, a resposta seria a letra E. 1, 2 e 3. Então, nesse caso aqui, a resposta correta, ó, pra gente é a letra E. Gente, deixa eu falar só uma coisa aqui. Essas questões estão com esses números aleatórios, número 11, depois número 2, depois número 4, enfim, depois o 3, porque eu tiro da lista de vocês, tá? Então, esses exercícios aqui são da lista de vocês. Vocês façam o restante que tá no material. Então, passando aqui pra frente, a gente tem esse exercício 14 da lista de vocês, que é da UFPE, que fala aqui. No ciclo de Krebs, esse aqui é a cara do Enem, gente, porque ele é bem multidisciplinar, né? Já pega ali o negócio da biologia, da bioquímica e Taylor. No ciclo de Krebs, o ácido cítrico é convertido no ácido isocítrico, tendo como intermediário o ácido Z-aconítico. Odeio esses nomes, já falei pra vocês, né? Então, a gente tem aqui a reação, ó, do ácido nítrico sendo transformado em ácido Z-aconítico, mais um aqui que ele fala que, no caso, dá a entender que tem outro produto, né? Nesse caso aqui. Então, ó, sobre a reação, podemos afirmar aqui. O composto 1 é H2. B. É uma reação de desidratação. C. O ácido Z-aconítico apresenta isometria óptica. É uma reação de substituição. E letra E, o composto 1 é O2. Vamos lá, gente. O que acontece aqui nessa reação? A gente tá vendo que nessa molécula aqui, deixa eu olhar aqui de perto, eu tô com a tela bem pequenininha. Vai estar sendo, ó, removida a hidroxila. Esse grupo OH aqui, ele tá saindo do composto, né? Tchau e bênção, amigo. Ele tá saindo. Juntamente com esse composto aqui, tá saindo outro hidrogênio aqui da molécula. Então, a gente tem que tá saindo uma molécula de água daqui desse composto. Se tá saindo uma molécula de água aqui desse composto, o que tá acontecendo? Uma desidratação. Nesse caso aqui, a gente vê que essa molécula aqui é um álcool, né? Tá acontecendo a desidratação de um álcool. Então, a resposta certa é a letra B. Tá acontecendo uma reação de desidratação. Ok, gente? Então, nesse caso aqui, ó, saiu um hidrogênio aqui dessa molécula de CH2 e saiu esse OH. Então, aqui, nesse caso, a molécula 1 é uma molécula de água. Nenhum aqui fala que a molécula 1 é uma molécula de água, então, a nossa resposta mesmo correta é que é uma reação de desidratação. Tá? Então, tá saindo uma molécula de água, a molécula de álcool tá sendo desidratada. A resposta é a letra B. Tá aí, corretíssimo pra gente. Ó, vocês estão vendo que eu dei uma mini travada, mas é totalmente normal, tá, gente? Levem aí o tempo que vocês precisam pra treinar com esses exercícios que tem aí na ficha de vocês, né? Essa listinha de exercícios que a gente passa. Porque quanto mais vocês fizerem, mais craque vocês ficam pro vestibular e não ficam enferrujadas aqui que nem a professora em Química Orgânica, em Reações Orgânicas. Então é isso, eu espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje, que vocês possam ter compreendido o assunto. Qualquer dúvida, falem comigo, tá certo? Me procurem aí através do e-mail, através do Google Classroom, que a gente vai estar trabalhando para ajudar vocês no que for necessário. E é isso. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até a próxima.